Vamos falar agora do sistema universal e depois passamos para o regional. Mas algumas palavras, é importante saber que existem esses sistemas de proteção que têm incidência sobre os estados e que eles devem ser promovidos junto com os direitos. Então, você tem um sistema de proteção universal promovido pela ONU, que começa com a Comissão de Direitos Humanos, logo depois da Declaração Universal. Essa comissão, ela vai promover primeiro, para que não fique só na declaração, para que os estados se comprometam mais, vai promover dois pactos. E esses pactos vão ser assinados em 1966 só. Vai demorar. Mas foi um trabalho muito importante. O Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Interessante, você vai me perguntar, por que dois pactos separados, professor? Por que não um pacote só logo? Não é? Porque tinha seu receio de que alguns estados aceitassem assinar o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, porque ia mais tinha mais a ver com o seu itinerário jurídico, direitos mais individuais, países mais de corte liberal, enquanto que o Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais abrangeria os países. Não podemos esquecer que o mundo estava dividido em dois: capitalismo, comunismo / socialismo. Então esse segundo pacto ia destinado para esses outros países. O ideal seria, claro, assinar os dois pactos, mas nem todo país aceitaria. Então a ONU, estrategicamente, dividiu em dois. Em 1966 levou uma surpresa, porque muitos estados que assinaram um pacto também assinaram no outro. E estados que relutaram em assinar um pacto também relutavam em assinar outro. No entanto, o pacto foi bastante aceito. Desta forma, exigiu compromissos de muitos estados que tomaram consciência da necessidade de proteger com mais eficácia e promover esses direitos. O Brasil demorou. Devo dizer a vocês que o Brasil demorou. O Brasil só vai aderir, quer dizer, assinar e ratificar já tudo direto, muito depois, na década de 90. Então, esses dois pactos foram importantes, mas não ficou por aí. Não adianta só colocar regras e exigir que os estados cumpram. Temos que criar mecanismos para verificar se essas regras se cumprem. Daí a ONU, além de criar a Comissão de Direitos Humanos, dentro da Comissão de Direitos Humanos, ela busca alguns mecanismos de checagem de cumprimento dos estados. Então passa a fazer visitas periódicas, não é? E exige relatórios dos estados. Percebem que interessante? Não temos aí ainda um sistema muito eficaz, porque não é capaz de receber demandas, não recebe reclamações. Isso só vai acontecer quando se cria o Alto Comissariado para os Direitos Humanos em 1994. E aí, esse sistema universal, não é? Talvez tenha um pouco mais de eficácia, passe a ter um pouco mais de eficácia. Agora, eu acho que assim, a nível universal, o grande passo foi dado, sabem quando? Quando já estamos no final da década de 90, quando a humanidade percebe que é necessário criar um Tribunal Penal Internacional. E daí então, muitos estados, inicialmente uns 60 e tantos, hoje já tem mais de 120, se comprometem a quê? A submeter ao Tribunal Penal Internacional a conduta dos cidadãos que violarem crimes contra a humanidade, crimes de guerra ou até mesmo genocídio, crimes especialmente graves que a humanidade não tolera. Mas isso no plano universal. No plano regional, muitos estados tentaram ir atrás de uma forma mais eficaz usando o direito internacional.
Nós temos, um panorama geral, 4. A rigor temos 4 sistemas regionais. O europeu, do qual vou falar primeiro, o americano, que virá em segundo lugar e é relativamente importante também, imitando o primeiro. O africano, bastante recente, ainda pouco eficaz, mas mostra boa vontade. E o islâmico, para surpresa dos meus alunos. Voltando então agora ao primeiro sistema, vamos nos centrar no primeiro sistema, que é o europeu. O sistema europeu, que é o mais antigo, é o que nasce logo depois da Segunda Guerra. A Europa não se conforma com uma simples declaração universal dos direitos humanos, então com isso nós não temos suficiente, depois de tudo o que aconteceu aqui. Então a Europa não tinha suficiente com a declaração, depois de tudo que tinha acontecido por lá. Uma Europa destroçada vai criar 2 processos interessantes de integração. Um processo de integração política com o Conselho Europeu e um processo de integração econômica que no começo se conhece como Mercado Comum Europeu, depois como Comunidade Econômica Europeia, depois como Comunidade Europeia e depois como União Europeia. E os 2 processos, tanto o Conselho Europeu quanto a União Europeia, eles convivem num contexto de quê? De respeito aos direitos humanos. Por quê? Porque em 1950 assina-se na Europa, sob os auspícios do Conselho Europeu, a famosa Carta Europeia de Direitos Humanos. E vejam que interessante, com a Carta eles vão criar algo fundamental para a proteção, um tribunal. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que fica em Estrasburgo. Conhece Estrasburgo? Pois é uma cidade da França, mas já perto da Alemanha, que deve ter muitos cafés que nem esse também, charmosos assim. Então, colocando o Tribunal de Estrasburgo para funcionar, a Europa tem um norte claro em matéria de direitos fundamentais. E os Estados que aceitaram essa jurisdição, vejam que interessante, esses Estados se comprometem a internalizar, a tornar, digamos assim, jurisprudência, súmulas próprias as decisões do Tribunal de Estrasburgo. Logo, o continente americano vai tentar imitar esse sistema. Primeiro com uma Carta Americana de Direitos Humanos, não se chama Carta, no nosso caso chama-se Convenção Americana de Direitos Humanos, e na verdade nem é conhecida por esse nome, é conhecido como Pacto de San José da Costa Rica. Lá é que muitos países americanos se comprometeram a assinar essa Convenção de Direitos Humanos. Isso acontece em 1969. Em 69, Pacto de San José da Costa Rica. Em 64, o que acontece aqui? Golpe militar. 64, situação essa de golpes militares que vai se prolongar até a década de 70. Até bem entrados os anos 70 no Chile. Não é? 73, 74. A Argentina foi 76, né? Argentina, 76, Uruguai. Então, não temos muito clima aqui. Muitos estados assinaram pro forma e pior de tudo, para surpresa da comunidade americana, da Organização dos Estados Americanos, que aliás é a Organização dos Estados Americanos é a que tenta impulsionar isso, mas para surpresa da organização, os Estados Unidos não assinam. Então o nosso sistema regional já começa num clima meio pesado. É por isso que teve dificuldade para dar certo. No entanto, segue o modelo europeu e cria um tribunal. Aonde? Em San José da Costa Rica. Lá pelos anos 80, com um maior desenvolvimento nos anos 90, principalmente por conta do caso de Ruanda, e ainda não funcionando muito bem, temos o caso africano, que cria também uma Carta Africana de Direitos Humanos, que quer se ampliar, inclusive, por isso é muito interessante no caso da África, quer se ampliar para os direitos
não apenas dos indivíduos, das pessoas, mas também dos povos. Porque a África teve um sério problema com as minorias, né? As minorias étnicas. Então, é muito interessante o panorama dos direitos humanos africanos, que tenta englobar essa questão étnica de uma forma muito mais eficaz, como fez o sistema americano, que ainda tem que trabalhar isso. A Carta Africana foi criada por que organização? Muito bem, bem colocado. À semelhança do Conselho Europeu e da União Europeia, à semelhança da OEA, nós temos a União Africana. Então, de fato, nos anos 70, muito timidamente, nos anos 80, a África tenta uma união, mas é muito difícil. Há muitas, mas no contexto dessa União Africana, é que se pensa num sistema de proteção africano dos direitos humanos. Então, se cria um pacto, né, e finalmente uma corte que, salvo engano, fica em Addis Abeba, capital da Etiópia. E finalmente temos o sistema islâmico. O sistema islâmico começa a aparecer nos anos 90, com alguns trabalhos teóricos de alguns líderes religiosos islâmicos. E hoje já está a nível, não se criou um tribunal, mas está avançado no nível de ter uma convenção já, uma convenção dos direitos humanos do Islã. Já existem, primeiro foi uma declaração e depois uma convenção. Então o Islã, não são todos os países islâmicos que aderiram ainda a essa convenção, mas está trabalhando essa questão. Está trabalhando essa questão e está dialogando também com os outros sistemas regionais, né? Claro que o sistema universal se interessa pelos sistemas regionais e quer interagir junto, não é? Mas a ideia é o seguinte: cada sistema regional cuida da sua própria região, não é? E o sistema universal se interessa por todos, buscando principalmente punir aquelas condutas que são mais graves de uma forma eficaz no campo penal, não é? Nos sistemas regionais não há um tratamento penal dos direitos humanos. Esse tratamento penal ficou restrito, então, ao sistema universal. Com isso, eu acho que eu dei um panorama protetivo mais ou menos completo, não é? Apesar da informalidade do café. E agora sim, nos próximos módulos do nosso curso, poderemos entrar no âmbito da promoção, onde a educação tem um papel fundamental, mas não só a educação. Um sistema universal que tem a ONU como o seu impulsionador e que tem o Tribunal Penal Internacional como, digamos assim, um dos principais órgãos criados, né, de jurisdição sobre isso. E depois o sistema regional, que tem o europeu, o Tribunal de Estrasburgo, o americano, a Corte Interamericana de San José, o africano, a Corte de Addis Abeba, e o islâmico, que ainda não tem corte, porque é o que está mais atrasadinho, mas está sendo criado já.